Tudo bem, pessoal? No nosso último encontro nós definimos criminalística, nós citamos exemplos e vimos as finalidades dela. Vimos que é uma ciência multidisciplinar, né? Vemos que ela cuida da materialização do crime, da autoria, dos meios e circunstâncias em que o fato ocorreu, da dinâmica, né? Além disso, há uma outra finalidade pouco mencionada pelos autores de criminalística, mas que eu considero relevante: detecção de vestígios, detecção de evidências no objeto do crime, no cadáver relacionado ao crime, por exemplo, ou na cena do crime, tá? Nós estudamos também os 3 postulados da criminalística. Nós vimos que os postulados são verdades aceitas pelo meio científico, que não necessariamente necessitam de ser provados, e que desses postulados decorrem outras teorias, né? Nós vimos que os postulados são 3. O primeiro postulado diz que o conteúdo do laudo pericial é impessoal, independendo do perito que produziu, tá? O segundo postulado diz que as conclusões obtidas pela perícia independem das técnicas utilizadas pelo perito no exame, independentemente de ser uma técnica mais moderna ou de ser uma técnica mais analógica, mais obsoleta, as conclusões devem ser as mesmas, tá? E nós vimos também que essas conclusões independem do tempo, quando o exame de perícia criminal, o exame criminalístico é feito corretamente, utilizando-se a boa técnica, você confere esses 3 postulados no exame e no laudo, tá? Nós temos agora os 5 princípios da criminalística, tá? Que decorrem dos postulados e que são muito frequentemente cobrados em prova. Vamos ver o primeiro princípio, que é o princípio da observação, tá? Ou princípio de Locard, que se baseia no brocardo, na expressão deixada por Edmond Locard. Edmond Locard é um francês, pai da criminalística, tá? Um dos pais da criminalística, porque cada autor atribui a criminalística a um fundador diferente, tá? Então, o Edmond Locard disse que todo contato deixa uma marca, ou seja, em todo objeto ou cena de crime, a interação do autor com aquele local ou do autor com a vítima deixará vestígios, tá? O autor deixará vestígios no corpo, por exemplo, e na cena, e a vítima também deixará vestígios na cena e no autor. Tomemos como exemplo um local de crime sexual em que a vítima posteriormente foi assassinada. Muito comumente, muito frequentemente, nesses locais de crime, nós detectamos sinais de luta no ambiente e no corpo da vítima, tá? Então a vítima, ao tentar evitar a prática do crime, deixou alterações no local do crime e deixou alterações no seu corpo, porque quando ela tenta reagir, ela produz sinais não só no corpo do autor, como no seu corpo também, tá? Então, é o princípio aí de Locard que todo contato deixa uma marca. A alteração no mundo das coisas deixadas pela prática do crime. Tanto o autor que deixa ali, por exemplo, seus fragmentos de impressões papilares, seu material genético quando ele pratica um crime sexual contra a vítima, tá? E as alterações no ambiente decorrentes daquela dinâmica. O princípio da observação decorre disso. O exame pericial deve exaurir a cena do crime por meio de observação, exame detalhado e rigoroso, no sentido de detectar todas as alterações ali existentes, tá? Para fazer uma ligação entre o autor e aquela cena, entre o autor e aquela vítima, entre a vítima e aquela cena, entre a vítima e o autor.
Isso no caso, por exemplo, que nós mencionamos de um crime sexual que no final ocorre a morte da vítima. Então olha aí o que a literatura fala, né? O local e os objetos do crime devem ser examinados de forma cuidadosa e rigorosa pelo perito, a fim de se buscar marcas ou vestígios deixados pelos autores e ou pela vítima, tá? O princípio da observação é o primeiro princípio. Todo contato deixa uma marca, princípio de Locard, tá? Isso já caiu demais em prova, gente. Tá? Edmond Locard, o francês, tá? Princípio da análise. É o segundo princípio. A perícia é pautada no método científico, ou seja, na observação e na análise, para poder possibilitar a formulação de hipóteses e teorias e, quando necessário, testes e experimentos, tá? A criteriosa observação e análise do local, a coleta dos objetos e dos vestígios relacionados à cena do crime, tá? Então, o segundo princípio, o princípio da análise, decorre do primeiro princípio, o princípio da observação. O princípio da análise diz que tudo que é detectado na cena do crime tem de ser rigorosamente analisado. Tomemos como exemplo uma bituca ou bagana ou guimba de cigarro encontrada na cena do crime, tá? Com a marca de batom, por exemplo. Aquele vestígio encontrado na cena do crime tem de ser, ele foi observado e ele foi constatado, né, com base no primeiro princípio. Com base no segundo princípio, ele tem de ser rigorosamente analisado para verificar se de fato aquele vestígio faz parte da dinâmica do crime. Quando o vestígio faz parte da dinâmica do crime, ele foi deixado pelo autor ou pela vítima durante a dinâmica do crime ali, tá? Esse é um vestígio verdadeiro, que faz parte da cena do crime. Mas ele pode ser um vestígio ilusório. Aquela bagana de cigarro pode não ter sido deixada ali pelo autor ou pela vítima do crime, mas simplesmente por um policial ou uma policial despercebida que, durante o isolamento e preservação da cena do crime ali até a chegada da perícia, fumou um cigarro e soltou aquela bagana ali, tá? Então, no caso, seria um vestígio ilusório, não é mesmo? E há ainda uma terceira possibilidade daquele vestígio ser um vestígio forjado. Como assim, professor? Aquele vestígio pode ter sido introduzido maldosamente, intencionalmente na cena do crime por terceiros, com o objetivo de confundir ou induzir a erro a perícia e a investigação. Aquela bagana de cigarro com batom, para induzir a perícia ou a investigação de que aquele crime foi cometido por uma mulher, por exemplo, mas pode ter sido introduzido propositalmente no sentido de desviar a investigação. Por isso que o exame pericial, o exame criminalístico, tem de obedecer ao princípio da análise. Nem tudo que é encontrado na cena do crime faz parte daquela dinâmica. Exemplo, local de acidente de trânsito em rodovia, em uma curva. Tá? O veículo saiu pela curva, caiu lá embaixo na ribanceira. É muito comum nesse tipo de local haver outras marcas pneumáticas, marcas de derrapagem, que não são produzidas pelo veículo relacionados ao acidente. É um vestígio ilusório. Por isso que aquele vestígio, aquela marca de derrapagem, aquela marca de frenagem, tem de ser analisada rigorosamente. Exemplo de técnica que nós usamos: a largura do pneu, o desenho do pneu, a largura, o tamanho, o comprimento do eixo, tá? São exemplos de técnicas utilizadas para verificar se aquelas marcas pneumáticas, marcas de frenagem ou marcas de derrapagem foram produzidas pelo aquele veículo quando do acidente, tá? Então é o segundo princípio, o princípio da análise. Primeiro princípio, princípio da observação. Segundo, princípio da análise, tá?
Terceiro princípio, princípio da interpretação ou da individualidade. Todo vestígio encontrado ou objeto encontrado na cena do crime relacionado à prática do crime tem de ser identificado em 3 níveis: no nível genérico, no nível específico e no nível individual, tá? Porque 2 objetos podem ser semelhantes, mas eles não podem ser idênticos, tá? Olha aí, princípio da interpretação. 2 objetos relacionados a crime podem ser semelhantes, mas nunca idênticos. E a identificação desse objeto deve ocorrer, desse objeto ou vestígio, deve ser feito em 3 níveis: nível genérico, específico ou individual. Exemplo, gente, olha aí, uma arma, 2 armas de fogo, né? Ambas as armas de fogo tratam-se de revólveres Taurus cromados, tá? Então, se a testemunha fala, eu vi o autor efetuar os disparos com um revólver cromado, isso por si só é suficiente para identificar a arma que foi utilizada para o crime? Não, revólver cromado, existe ele de vários modelos, de vários calibres, de vários fabricantes, tá? Então vamos ver aqui os níveis de identificação. Em um primeiro momento, um nível de identificação genérico para ambas as armas aí, ó, nós podemos dizer que tanto o revólver A e o revólver B tratam-se de um revólver Taurus cromado. Confere, gente. Observe que ambos são revólveres, eu estou dizendo para você, né, que a marca é Taurus e ambos são cromados, né? Essa é a identificação genérica. Professor, isso tem utilidade? Tem. Qual é a utilidade? Permite dizer que não foi uma pistola, tá? Foi um revólver. Ah, mas isso é óbvio. Não é tão óbvio assim, porque para a investigação isso já ajuda muito. Você saber dizer que não foi uma pistola, mas que foi um revólver, já diminui bastante o universo, o espaço amostral de busca de eventuais armas utilizadas para a prática do crime, tá? Então esse é o nível de identificação genérico. A vítima saber dizer, o autor, a testemunha saber dizer que não se trata de uma espingarda, não foi uma espingarda, não foi uma carabina, foi um revólver, era um revólver cromado. Isso já ajuda muito na investigação, tá? E se tiver uma filmagem, ajuda mais ainda, tá? Identificação específica. Olha aí, a gente já vai afunilando a identificação do objeto. O revólver A é um revólver Taurus, calibre 38, modelo 838, tá? De 6 polegadas. E o revólver B é um revólver 838 também, mas de 4 polegadas. Tá? Mas até aí não nos permite distinguir de forma inequívoca ambos os objetos. Mas se você partir para o nível de identificação individual, usando outras características que só esse revólver vai ter, aí você diferencia esse objeto de forma inequívoca. Exemplo, pelo número de série, tá? Número de série. Ou pelas características do raiamento, por meio do confronto microbalístico. Confronto Como assim, professor? Pelo número. Exemplo. Exemplo que um revólver desse seja apreendido num caso de porte ilegal de arma de fogo. A simples identificação da arma pelo número no laudo pericial será suficiente, tá? Já chegou no nível individual de identificação, tá? Mas no caso de um assassinato cometido com arma de fogo, em que há mais de uma arma suspeita. Não tem como dizer pelo número de um revólver ou pelo número de outro qual foi o revólver que efetuou, que expeliu aqueles projéteis.
Vamos supor, lá na necrópsia é retirado o projétil de dentro do corpo da vítima. O projétil de dentro do crânio. Vamos supor, causa da morte, traumatismo crânioencefálico, decorrente de trauma provocado por projétil de arma de fogo. Então a vítima morreu daquele projétil. Por que tem que ser especificado isso? Porque a vítima sofreu outros disparos, vamos supor, no braço, na barriga, na perna, tá? Então lá no laudo o médico é taxativo. O projétil que tirou a vida da vítima foi aquele retirado do crânio, do traumatismo crânioencefálico, né? E aí a autoridade policial, ao longo da investigação, encontra 2 suspeitos, 2 desafetos daquela vítima e cada um tinha um revólver, tá? Como que vai saber qual revólver que foi utilizado para a prática daquele crime? Confronto microbalístico, tá? Que vai permitir diferenciar de forma inequívoca cada um daqueles revólveres. Como assim, professor? Tem aquela amostra questionada, retirada da cabeça da vítima, aquele projétil, que é a amostra questionada. O perito criminal, no exame de balística, pega ambas as armas suspeitas, vai lá num túnel balístico, efetua o disparo, exemplo, numa piscina de água lá própria para isso, ou num barril de algodão, e coleta o projétil padrão da arma A e da arma B íntegro, tá? Aquele projétil, como o revólver é uma arma de alma raiada, ou seja, o interior do cano tem um raiamento. O raiamento é um desenho na superfície do interior do cano que serve para dar energia e estabilidade ao projétil. Aquele raiamento deixa um desenho característico no projétil. Quando é feita a comparação do projétil padrão tirado do revólver A e do projétil padrão tirado do revólver B com aquele projétil questionado tirado da cabeça da vítima, tem como saber de onde saiu aquele tiro que matou a vítima, tá? Então, é um exemplo de identificação individual. Pessoal, por que eu estou trazendo esses exemplos para vocês? Para simplificar o seu entendimento. Porque se você pegar o livro lá de criminalística padrão, que é o livro do Doria, que traz postulados e princípios da criminalística, que é a literatura mais comumente embasada pelas bancas, ele não traz exemplo. Você vai ter que simplesmente memorizar o que está lá, tá? Isso na hora da prova vai dificultar a sua vida. Hoje tá bom porque o conhecimento tá fresquinho aqui. Junta só 3 princípios, 5 postulados, dá só 8, dá para memorizar. Mas no dia da sua prova, que você não tem só criminalística para memorizar, tem toda a parte de direito penal, processo penal, constitucional, administrativo, todas as outras disciplinas, tá? Então, se não tiver esses exemplos, fica complicado. Vamos trazer outro exemplo aqui de uma mancha de sangue coletada numa cena de crime. Como que nós fazemos a identificação dessa evidência, desse vestígio, nesses 3 níveis aqui, genérico, específico e individual? Primeiro, nós encontramos uma mancha de sangue, né? Nós não sabemos se essa... Desculpe, primeiro nós encontramos uma mancha vermelha. Nós não sabemos. Exemplo, a autoridade policial solicita uma perícia perguntando se determinada vítima foi morta naquele local, tá? Porque lá tem uma substância vermelha, que a literatura chama de substância hematóide ou material hematóide, que é aquilo que se assemelha a sangue. Aí a autoridade policial vai e pergunta para o perito: doutor, aquilo é sangue humano? O perito tem que fazer uma identificação lá por meio de uma técnica científica. É um testezinho rápido que a gente faz no local de crime. É a identificação genérica. É sangue? O perito vai dizer sim, é sangue, ou não, não é sangue. Em um nível de identificação específica, a autoridade policial ou o juiz pergunta: doutor, isso daí é sangue humano ou é sangue de um cachorro ou é sangue de um gato? O perito vai lá e faz o testezinho químico e diz: é sangue humano. O delegado pergunta: de que tipo? Tipo A, tipo B? O perito vai e fala: é do tipo B. É uma identificação específica, mas não é uma identificação individual. Por quê, gente?
quantas pessoas com tipo sanguíneo B existem. Simplesmente dizer que aquela mancha de sangue é uma mancha de sangue humano e que o indivíduo que produziu aquela mancha de sangue tinha o tipo sanguíneo B, permite individualizar o indivíduo que deixou aquela mancha de sangue ali? Não permite, tá? Mas em um terceiro estágio, em um estágio de identificação individual, aquela mancha de sangue pode ser coletada e enviada para um laboratório de DNA forense, onde será feito um exame de perfil genético. Aí sim será feita uma identificação individual daquele indivíduo, caso aquele indivíduo não tenha um irmão gêmeo univitelino, né? Porque eu vou falar essa exceção para você. Quando o indivíduo tem um irmão gêmeo univitelino, o DNA é idêntico ao do irmão, tá? Então é isso. Aí nós trouxemos o exemplo do revólver e da mancha de sangue, né? É o terceiro princípio, o princípio da interpretação ou da individualidade, né? Que permite identificar os vestígios, as evidências em 3 níveis, genérico, específico e individual. O quarto princípio, o princípio da descrição, está relacionado lá, ó, ao princípio da observação e ao princípio da análise. Tudo na cena do crime tem de ser descrito de forma detalhada com base nos conhecimentos das ciências naturais, né, das ciências que alguns gostam de dizer ciências exatas, né? Tudo isso tem que ser descrito de forma detalhada, os objetos, os locais relacionados ao crime, de acordo com os princípios e leis científicas. A exposição tem de ser clara, de modo a permitir a reprodutibilidade, a questionabilidade e a refutabilidade. Aí eu trouxe como exemplo para você os desenhos esquemáticos, os croquis das cenas dos crimes, tá? Que é uma consequência do princípio da descrição. A cena é descrita com base nos princípios e leis das ciências, de forma rigorosa e detalhada, de modo a permitir a reprodutibilidade e a refutabilidade. Como assim, professor? Suponha um caso de um acidente de trânsito, tá? Um acidente de trânsito grave, 2 veículos colidiram, houve vítima, mas não houve morte. Houve a perícia que foi lá, que detectou as trajetórias dos veículos, as velocidades dos veículos, qual veículo que deu causa. Houve vítima, exemplo, houve uma vítima, por exemplo, um passageiro de um dos veículos morreu, tá? Mas o condutor do veículo A, o condutor do veículo B são sobreviventes. A perícia vai dizer uma realidade. As testemunhas dirão outros fatos. Por quê? A perícia é imparcial, é com base nos princípios e leis da ciência. Mas o depoimento testemunhal, como veremos mais adiante, geralmente tem subjetivismo envolvido. A testemunha narra os fatos conforme ela viu, mas conforme ela interpretou, conforme ela percebeu, com base em conhecimentos e em experiências subjetivas e não com base em conhecimentos e leis das ciências, tá? Caso essa perícia seja questionada, é possível, pelo princípio da descrição, que seja reconstruída a cena do crime com base, por exemplo, nas fotografias, desenhos e croquis, para que seja feito um estudo e ver se a perícia está correta ou equivocada, tá? Via de regra, demonstra-se que o exame pericial estava correto e que os depoimentos das testemunhas apresentam fatos não reais às vezes, tá? Então é esse o princípio da descrição. A cena e o objeto do crime tem de ser documentado de forma detalhada, de forma a permitir a reconstrução ali da cena do crime, para se fazer o que a imprensa
o que as pessoas leigas chamam de reconstituição, nós técnicos chamamos de reprodução simulada. Reconstruir a cena do crime para verificar se as hipóteses ali são verdadeiras ou não, tá? Então é o princípio da descrição que permite a reprodutibilidade da cena do crime, a refutabilidade, a questionabilidade da perícia, que é um estudo científico. E o quinto princípio, que é o princípio da documentação ou da cadeia de custódia, que é um princípio muito importante, gente, muito frequentemente cobrado em prova. O princípio da documentação e da cadeia de custódia diz que todos os vestígios, todas as evidências detectadas na cena do crime e coletadas têm de ser rigorosamente documentadas por meio de documentação escrita, no levantamento pericial que o perito faz no local, tem de ser documentado por meio de fotografias na cena do crime, tem de ser coletado e documentado, mantendo-se vínculo da origem daquela evidência com a cena do crime na hora da coleta. Como assim? Na hora da coleta, o perito coleta aquele projétil, coleta aquela cápsula de arma de fogo, coloca dentro de uma embalagem própria para a evidência. Naquela própria embalagem tem um formulário, tá? Que pode ser preenchido, dizendo a data da coleta daquela evidência, o endereço da coleta, o nome do suposto autor, do suspeito, o nome da vítima, o número da ocorrência, a hora da coleta, tá? E naquele envelope de evidência tem todo um formulário que todos os passos daquela evidência dentro do Instituto de Criminalística, dentro do Instituto Médico Legal, dentro da delegacia e ao longo do processo judicial, aquela cadeia de custódia, aquele registro deve ser preenchido, deve ser documentado para saber a origem daquela evidência, quem a manuseou, em qual dia, por quê, por quais sessões aquela evidência passou. Por quê? Para evitar que evidências sejam trocadas, para evitar que objetos sejam introduzidos no inquérito, no processo, de forma acidental ou de forma maldosa, no sentido de confundir o processo, a investigação. É o princípio da documentação ou da cadeia de custódia. O que significa cadeia de custódia? Cadeia significa, nesse contexto, sequência de atos. Custódia, posse. Sequência de atos de posse daquela evidência. Como se trata de um objeto relacionado à prática de um crime, todo mundo que colocar a mão naquela evidência tem de dizer o dia, a data e o motivo, tá? Então, essa é o princípio da documentação ou da cadeia de custódia que tem sido muito cobrado em prova. A cadeia de custódia, ela envolve duas etapas, a etapa externa e a etapa interna. Como assim, professor? A etapa externa é a documentação feita na cena do crime quando aquela evidência coletada ali, tá? Pelo perito, pelo auxiliar de perícia, pelo auxiliar de autópsia, que auxilia o perito no local ali, a depender do estado da polícia, é um profissional diferente que auxilia, tá? Essa é a cadeia de custódia externa preenchida lá na cena do crime. E a cadeia de custódia interna é quando a evidência passa pelas sessões, tá? Sessão de balística, sessão de papiloscopia, exemplo, uma arma de fogo coletada na cena do crime. A autoridade policial pode encaminhar aquela arma para papiloscopia, para verificar a presença de fragmentos de impressões papilares que possam levar ao autor, mas pode encaminhar também para balística forense, para verificar, para fazer a caracterização e a eficiência daquela arma. Caracterizar
no sentido de documentar para fazer parte do bojo do processo, e a eficiência para ver se aquela arma poderia ter sido usada para a prática de determinado crime, tá? Cadeia de custódia externa e interna, nós já falamos, e tem outra característica importante da cadeia de custódia. Ela pode ser analógica ou eletrônica, ela pode ser manuscrita, manual ou digital, tá? O que importa é que seja mantida a cadeia de custódia, que tudo seja documentado. Não importa se é por meio de bancos de dados eletrônicos ou se é por meio de cadeia de custódia preenchida manualmente no levantamento, no formulário da evidência e no livro de registro de ocorrência da repartição lá, seja da delegacia ou do Instituto de Criminalística, tá? Gente, isso ainda é uma parte que no Brasil, infelizmente, está sendo implementada e desenvolvida, tá? Mas se isso não tiver o cuidado, pessoas inocentes podem ser culpadas com base nisso e pessoas realmente responsáveis pela prática de determinados crimes podem ser absolvidas caso haja um advogado que faça alegações nesse sentido ao longo do processo. Nos Estados Unidos e em outros países, isso daqui já é rigorosamente cumprido e levado a sério, à risca ao longo das investigações e ao longo do processo judicial. No Brasil, infelizmente, a doutrina de criminalística já prega, mas infelizmente em alguns estados isso não é rigorosamente seguido e implementado, tá? Mas para a sua prova tem que ser, certo? E cai demais. Nas últimas provas que teve esse conteúdo de criminalística, isso foi abordado, tá? Então, olha aí, todo objeto, amostra ou vestígio deve ser rigorosamente documentado e armazenado. Todas as etapas devem ser protocoladas e registradas por escrito, por fotografia, por meios analógicos ou digitais, tá? Eletrônicos ou manuscritos, tá? No levantamento do local do crime, na embalagem da evidência, no protocolo de papel ou no protocolo digital lá da repartição, que vai receber e armazenar e examinar aquela evidência. Desde o início das investigações até o final do processo. A importância disso é proteger a idoneidade da prova material e evitar provas forjadas ou acidentes, inclusão ou retirada de evidências do processo, tá? No sentido de dar maior credibilidade ao vestígio, à investigação, tá? É isso, certo? Então, gente, nós tratamos aqui dos 5 princípios, né? Só para você relembrar o primeiro princípio, o princípio da observação ou princípio de Locard, o segundo princípio, o princípio da análise, o terceiro da individualidade ou da interpretação, o quarto da descrição, para permitir a reprodutibilidade e a refutabilidade, o quinto princípio, o princípio da documentação ou da cadeia de custódia, tá? Parte introdutória de criminalística. Nosso próximo bloco a gente conclui essa parte e aí a gente entra lá nos tópicos seguintes do seu edital, tá? Então é isso. Um abraço, bons estudos e até a próxima.